Eu acredito, Marcelo, que um dos piores, eu até preguei isso ontem, né, no culto. Não tínhamos tema ontem, o pastor pediu para nós falarmos sobre perdão de pecados, essas coisas, porque era um culto de ceia, né? E aí eu preguei aquele texto de Lucas capítulo 13, que começa com as pessoas perguntando para Jesus, é, indiretamente, que o que tinha acontecido com aqueles galileus que tinham sido assassinados por Pilatos e o sangue dele tinham sido misturado com do sacrifício ali, né? Segundo os historiadores, aqueles galileus, eles eram discípulos, né, de Judas Macabeu, daquele cara que fez a revolta ali e tal. E aí Pilatos acabou pondo um fim naquilo lá. E as pessoas perguntaram para Jesus como querendo dizer que aquilo aconteceu com aquelas pessoas porque elas eram piores do que os demais seres humanos. E Jesus ele fala de um assassinato nos primeiros versículos e depois ele cita uma catástrofe natural, que são os trabalhadores que estavam trabalhando na torre de Siloé, a torre cai sobre eles e mata 18 pessoas. Então Jesus ele pega um acontecimento fatídico, mas que é promovido pelo assassinato, e um acontecimento é uma catástrofe. E em ambos os acontecimentos, ele chama a atenção dos ouvintes dizendo que o que tinha acontecido com ambos os grupos não era porque eles eram piores ou eles eram pecadores mais do que os demais galileus que habitavam naquela época. Aí ele fala, se vocês não se arrependerem, vocês também morrerão. E aí o que eu aprendo com aquilo? Né? Eu preguei sobre a diferença de Jesus e a religião. A religião, ela procura explicações para apontar o erro do outro. Enquanto Jesus está chamando você para se arrepender e ter consciência de que você não é melhor do que as pessoas que sofrem atentados ou catástrofes ou são assassinados. Então, para mim, um dos maiores inimigos fora o dualismo que eu já disse, é essa questão da religião. E quando eu falo religião, eu falo também da religião evangélica. Né? Essa religião que exclui o Jesus da Bíblia, o Jesus histórico, e passa a viver a partir de um Jesus pré-concebido pela sabedoria ou pela inteligência da pessoa. De uma certa forma, cada um de nós carregamos uma visão acerca de Jesus. Mas será que esta visão concorda com aquilo que as Escrituras dizem? Porque senão eu estou pregando o que Paulo fala lá em Gálatas. Eu estou anunciando um outro Jesus. Um novo evangelho. É um novo evangelho. Então, assim, esse Jesus da religião, ele é perverso. Ele é um Jesus maldoso. Esse é um Jesus que torce pela derrota das pessoas. É um Jesus que quer ver você derrubado. Então, para mim, essa religiosidade, sem nenhum tipo de conteúdo do evangelho, para mim é também um dos grandes inimigos da espiritualidade. Muito louco, porque aí a pessoa pode entrar até mesmo num legalismo, né, pastorzão? Legalismo. Na lei da linearidade, né? Exatamente. Ela acha que fazendo A, ela vai poder reivindicar o B, né? Sim. Então, isso, cara, nossa, isso é muito bom, porque prejudica demais, porque imagina, você pensa assim, então eu vou pro culto, eu dou meu dízimo, eu adoro, eu tento fazer as coisas mais corretas, então então eu tô fazendo A. Então eu tenho o direito de reivindicar o B aqui, o B tem que acontecer, porque se não acontecer, tem alguma coisa errada, né? Exatamente. E aí a coisa vai ficando engessada, né? Na época que eu estava no seminário, no ano de 98 ou 99, uma determinada denominação neopentecostal, porque eu costumo dizer que o diabo ele foi muito esperto em trazer o neopentecostalismo para o Brasil. Porque através do neopentecostalismo ele conseguiu desvirtuar aquilo que o evangelho de fato é. E lá, porque o neopentecostalismo foi a ênfase dada à teologia da prosperidade, e foram eles que começaram esse movimento da barganha com Deus. E aí, no ano de 98, estava no seminário e uma das igrejas neopentecostais lançou uma campanha e o tema da campanha era bem sugestivo para a realidade teológica deles. Era culto dos revoltados. E eles estavam revoltados com quem? Contra quem? Contra Deus. Então, neste culto, o que eles faziam? Preste atenção, meu querido ouvinte, para você entender como o neopentecostalismo foi prejudicial para o Brasil e para o mundo. Nesse culto, Marcelo, eles oravam com intensidade, dizendo assim, Deus, eu estou revoltado contra o Senhor, porque o Senhor permitiu que o meu carro fosse tirado, que o meu emprego foi tirado, então nós estamos aqui em revolta, estamos revoltados contra o Senhor.
para que o Senhor dê de volta aquilo que é meu. Exatamente, é tipo um restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu costumo dizer que aquilo que era nosso era o inferno, então eu não quero que Deus restitua, deixa o inferno para lá. Deixa pra lá, né, mas Exatamente, nada contra a canção, mas aquilo que nos pertencia de fato era o inferno, então deixa o inferno para lá. Mas assim, foi tão prejudicial isso, e é tão prejudicial até hoje, que nós aprendemos a fazer aquilo que nós muitas vezes condenamos em determinadas religiões. O fulano de tal está oferecendo alguma coisa ali para uma entidade tal, para um Deus tal, para alguma coisa, mas nós fazemos isso nos nossos cultos. Sim. Deus, eu estou dizimando e o Senhor não pode permitir que a doença venha na minha casa, o Senhor não pode permitir que eu fique desempregado. Não é uma barganha com uma entidade, não é uma negociação com um pajé, com alguma coisa assim? Cara, é muito isso, cara. Então não está só lá fora. Por isso que eu falo que a espiritualidade ela tem que olhar para um todo, porque nós evangélicos, vamos dizer assim, nós cristãos, aprendemos a olhar muito para o que é de fora e apontar o dedo. Mas nós não paramos para refletir nas práticas pagãs que nós praticamos muitas vezes dentro dos nossos cultos. Cara, é muito isso. Eu ouvi uma história há um tempo atrás que um pastor foi na casa de uma irmã, não é daqui de Mogi, tá? É uma história que eu ouvi. E a irmã desempregada, naquele vento que a palmeira está quase quebrando, está lá embaixo. Ela está esperando Jesus se manifestar na tempestade. E aí o pastor chegou para ela, diante daquela situação tão adversa, e perguntou: a senhora está dizimando? Ela falou: como, pastor? Estou passando necessidade. A senhora não está dizimando? Não estou. Aí ele olhou para o canto da cozinha dela e viu o botijão de gás. E aí o que ele fez, Marcelo? Ele pegou o botijão de gás e levou embora, como o dízimo daquela mulher. Então, olha só, isso é uma prática extremamente perniciosa, que não tem nada do evangelho de Jesus, pelo contrário. Talvez seja pior até do que muitas manifestações de religiões por aí. Cara, nocivo, né, meu? Nocivo. Assim, acaba com a espiritualidade cristã das pessoas. Perverso. Nós estávamos numa série lá na igreja, né? Chamada O Dilema do Sofrimento. Sim. Baseada na primeira carta de Pedro ali, logo no capítulo 1. Tema bom. É muito bom, foi muito legal, foi muito bom mesmo, assim. E em uma das ministrações, eu disse pra galera, né? Que barganhar com Deus é o jeito mais pagão de adorá-lo. É o jeito mais pagão. Por quê? A gente vai ver Pedro falar no capítulo 1, né? Que a aprovação é para que a fé de vocês se mostre genuína. Sim. E aí eu falei, poxa, por que Pedro está falando que a fé do povo precisava ser manifestada de forma genuína? É porque existia fé que não era genuína. Exatamente. Existia uma fé naquele contexto que não era uma fé verdadeira, não era uma fé pura. E qual era a fé que não era fé pura? Era a fé dos pagãos. Sim. Dos pagãos. Então, por exemplo, o cara ele queria adquirir sabedoria, então ele ia lá e fazia um sacrifício para Atena. Sim. O cara ele queria ir bem nos negócios, ele oferecia um sacrifício para Hermes. Sim. Então, não era uma fé genuína. Aí Pedro está dizendo, ó, esse vento que vocês estão passando, essa perseguição que vocês estão enfrentando, é para revelar uma fé genuína, uma fé diferente no meio do povo. Então, olha só, cara, como que nos falta esse entendimento, porque no momento que a irmã pode revelar uma fé genuína, líderes incentivam a pessoa a partir para uma fé pagã. Não, Exatamente. você está passando essa prova, mas me dá seu botijão aqui que você vai prosperar. Não, você está passando essa dificuldade, vem aqui para a igreja que nós vamos fazer uma oração forte dos revoltados, como você disse, e Deus vai trazer de volta aquilo que é seu. Poxa, então não é uma fé genuína. E no final, essa pessoa, ela vai ficar de mal, vamos dizer assim, de Deus. Como se Deus enviasse essas pessoas lá para fazer isso. As pessoas, infelizmente, você vai procurar pessoas que não querem mais caminhar, às vezes, numa igreja, numa denominação, você vai ver que uma boa parte da história são pessoas que sofreram algum tipo de abuso dentro da igreja e que ela atribuiu isso a Deus. Não, né? ao líder, não ao pastor. Líder, não ao homem, exatamente. Aí o que acontece? Ela fica de mal de Deus. E Deus não tem nada a ver com aquele enviado das trevas que foi lá para fazer isso e para roubar dela uma fé genuína, que no caso, igual você falou, né? Que é a fé que é provada como ouro, para tirar as impurezas. Então as provações elas vêm para tirar a impureza da nossa fé e para gerar e produzir perseverança e experiência. Cara. Então assim, eu acho que a gente precisa dar uma olhada para dentro da casa, para dentro de nós. E eu costumo dizer, e eu ouvi uma pessoa falando isso esses dias, né? A gente precisa de uma nova reforma. Não, reformar isso
é transformar isso em 2 vezes pior. A gente precisa, na verdade, de uma transformação. Uau. Não dá para reformar isso tem que ser transformado, não dá reforma. Reforma é algo que até tá caminhando ali, a gente vai arrumar algumas coisas. Tem condições. Porque foi a reforma, Martinho Lutero, ele não queria romper, né, com a Igreja Católica Apostólica Romana. Ele realmente queria uma reforma, porque não era de todo ruim. Não. Né? Porque quando nós olhamos, a gente fala, não, era tudo péssimo, era tudo horrível. Apesar do cenário ser muito caótico ali, mas Lutero, ele realmente queria que alguns pontos fossem consertados de acordo com as escrituras. Então a gente reforma aquilo que a gente acredita que ainda tem esperança, né? Mas dentro dessa teologia, dentro dessa parada aí, não tem como reformar. É como você falou, né? É transformar mesmo. Gente, peraí, não. Molda sua mente aí, olha pra cá. E uma coisa que o senhor falou que é muito importante, cara. Essa mania, não sei se a gente pode colocar de mania, né? Mas essa parada das pessoas atribuírem a Deus uma parada que foi o homem que causou, né? Sim. Poxa, o cara foi lá, arrancou o botijão de gás dentro da casa da mulher e no final de tudo ela vai falar, não, ó, Deus permitiu, Deus fez... Cara, você tomou uma escolha errônea, você poderia ter... Não, peraí, pastor, só tem meu botijão de gás aqui, você vai querer levar meu botijão de gás embora? É a inocência, né, das pessoas, porque às vezes elas acham que o cara tá falando em nome de Deus, é Deus que tá mandando. Nem todo mundo que vem falando em nome de Deus é de Deus, porque o próprio apóstolo Paulo diz que os próprios demônios, eles podem, o Satanás pode se transfigurar em anjos de luz. Né? Aí ele ainda complementa. Não é diferente do que pode acontecer com seus ministros. Então, assim, nem todo mundo que carrega um título de pastor, ou de padre, ou de qualquer outra coisa, significa que, de fato, aquela pessoa vivencia uma espiritualidade genuína com Deus. Porque, assim, uma espiritualidade que não cabe nos evangelhos, que não cabe na palavra de Deus, ainda que seja praticado por uma denominação evangélica, por uma igreja católica, não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com uma espiritualidade genuína. E a gente precisa, a partir, talvez, desse podcast, vai alcançar muitas pessoas, ou talvez de uma outra reflexão que vocês aqui no podcast Metanoia sempre acabam trazendo assuntos pertinentes e bons, mas a gente precisa trazer essa reflexão, Marcelo, de que a gente precisa fazer a diferença do que é genuíno e do que é falso. A gente precisa fazer essa diferença, porque senão todo mundo vai ser enquadrado no mesmo quadrado, todo mundo vai ser colocado no mesmo saco. Eu não sei se você lembra, você era talvez bem novo, há uns anos atrás, nos anos 90, os pastores se reuniram através da Associação Evangélica Brasileira e eles criaram esta associação para justamente diferenciar as igrejas que estavam vivendo o evangelho diante das igrejas que estavam vivendo um movimento neopentecostal, como se aquilo também fosse evangelho. Eles criaram isso para dizer assim, olha, isso daqui é evangelho, isso daqui não tem nada do evangelho, para fazer essa diferença. Hoje em dia, infelizmente, talvez as pessoas nem conheçam essa história e muitas delas estão lá vivendo numa espiritualidade genuína, talvez, uma espiritualidade até inocente, mas não sabe que aquela história, que aquela igreja talvez tenha sido rejeitada até como uma portadora do evangelho no Brasil nos anos 90. Só puxar na história que vocês vão ver isso daí. Muitas denominações não foram consideradas, não foram aceitas nessa associação. Quem não foi aceito é como se quem fosse da associação dissesse assim, isso não tem nada a ver com o evangelho. E tem muita gente lá. Muita gente lá. Meu, que doideira, né, professor? E assim, ainda dentro dessa questão de inimigos da espiritualidade, né? Nós falamos um pouquinho sobre o dualismo, né? Sobre essa questão de nós olharmos para as coisas comuns, para as coisas simples, para as coisas ordinárias e a gente não encontrar Deus nisso, né? Mas também tem o outro lado da história, Sim. que aí vai vir, aí o senhor vai entender a minha pergunta, tô dando um contexto aqui, que é o lado da pessoa se apegar demais nas coisas daqui também. Sim. Que eu acredito que você ser materialista também pode prejudicar a sua vida cristã. Então, como que a pessoa consegue manter esse equilíbrio, pastor? Poxa, peraí, eu tenho que estudar, eu tenho que me formar, eu tenho que ser uma pessoa inteligente, eu tenho que cuidar bem da minha esposa, eu tenho que cuidar bem da minha filha, eu tenho que ser um bom funcionário. Como que a pessoa consegue manter esse equilíbrio entre as obrigações dos dias ordinários e, ao mesmo tempo, manter essa espiritualidade saudável, sem se tornar um materialista e olhar só para as coisas carnais, né? Porque eu lembro que o Vini, ele disse algo na matéria de espiritualidade cristã, eu até anotei aqui, né? Que ele diz que ser carnal não é só estar em pecado. Ser carnal é não se interessar com o céu.
Então, se tornar tão materialista a ponto de não pensar no céu. Como que a gente mantém esse equilíbrio aí para não prejudicar a nossa espiritualidade e ainda assim ser um bom profissional, ser um bom marido, enfim? Eu acho que a primeira coisa, que o primeiro conselho que eu daria, que eu dou, na verdade, é você ter consciência de que você não pode se dobrar diante de mamon. Então, assim, a questão do materialismo, a questão do amor ao dinheiro, ela é tão importante que Jesus disse que o dinheiro, ou esse amor ao dinheiro, né, é como se fosse um próprio Deus. Um Deus, senhor, né? Um senhor. Ele diz, você não pode servir a dois senhores. Então, assim, é ter um equilíbrio entre Mateus 6,33, que é buscar, pois, em primeiro lugar. O problema, Marcelo, é a questão de quem ocupa o primeiro lugar. É a prioridade, né? A prioridade. No Evangelho existe um episódio que eu acho lindo. Jesus chamando as pessoas para vir a si, e ele chama algumas pessoas, um cara fala assim, enterrar o meu pai. E ali é um hebraísmo, porque o pai dele não tinha morrido naquele momento. Jesus seria super extensivo se não deixasse o cara ir lá enterrar o pai. Mas é um hebraísmo para dizer assim, ó, Senhor, eu vou te servir, mas deixa meu pai morrer primeiro. Quando ele morrer, eu te sirvo. O problema do cara foi ter usado, deixa eu ir primeiro. Por quê? Quando Jesus fala, buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a justiça, ele está colocando no lugar a questão da prioridade. A prioridade é Deus e o seu reino. Então, se você está colocando o seu curso de faculdade, a sua carreira ou qualquer outra coisa no lugar fora da prioridade de Deus, está errado. De uma certa forma, você está se dobrando a mamon. Agora, quando você entende que, olha, eu estou estudando porque eu quero ter uma melhor formação, se Deus permitir que eu angarie muitas riquezas, que seja para eu não ser represa e reter tudo para mim, mas que eu possa ser um rio, que aquilo possa fluir de mim para abençoar outras pessoas. Se a pessoa tiver uma consciência do evangelho, uma consciência correta do que Jesus ensinou, ela vai conseguir viver no equilíbrio. Até porque o evangelho nos chama para o equilíbrio em todas as áreas da vida. Não é só para a questão de carreira, não é só para a questão do dinheiro, é para tudo. Se Jesus estiver no primeiro lugar e o pecado não estiver no segundo, não importa do segundo lugar para baixo quem é que vai estar, desde que não seja Deus e nem o pecado.